Fala galera íntegra, tudo bem? Hoje aqui no canal da Integridade eu vou postar algumas partes do seminário que eu participei no dia 27, promovido pela Perenity, que fala sobre maturidade na gestão de controles internos. Além de mim, no seminário participaram o professor Pardini, da Crossover, a Maria Emília, gerente de auditoria da Suzano, e o Thiago, da Gerência Net. Foi um webinar muito interessante, onde foram abordados todos os temas correlatos à maturidade de controles, na gestão de riscos, e com certeza, se você assistir o seminário todo, você vai aprender muito, porque tem muita coisa para emprego imediato, muitas dicas com a proficiência de todos os participantes, e aí humildemente eu me coloco nesse contexto. Então curtam, aproveitem o conteúdo, depois acessem o site da Perente, acessem o site da Crossover, conheçam mais a Maria Emília, da Suzano, e também o Thiago, Gerência Net, que tem muita coisa importante que vocês podem absorver desses grandes profissionais, tá bom? Continuemos íntegros. Tchau. Só para você, vou dar uma pergunta só para você aqui, Rui. Eu vou colocar esse ponto para o Pardini, e aí depois eu vou abrir para que vocês possam aí debater, conversar a respeito. Tendo esse cenário, né, da gestão de risco, quais os fatores vocês acham que motivaria as empresas a crescer esse tema? Ter essa mudança, ter esse clique de, não, olha, a gente precisa melhorar aqui as avaliações, os controles, o formato como eu executo a minha auditoria. Quais fatores seriam quais seriam esses motivadores? Vou colocar assim. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Rui Bezerra, do canal da Integridade, por isso que eu comecei a minha fala aí com o meu bordão, que uma das coisas que eu sempre começo lá no vídeo e tal. Bom, eu fiz algumas anotações, né? Eu cumpri aqui o dever de casa que vocês mandaram, né? Mas eu tenho uma opinião um pouco mais direta sobre isso. Eu já sou um pouco mais incrédulo sobre os motivos no que tange a melhoria dos controles, aumento da governança. Para mim, tudo é dinheiro, né? A minha opinião, uma coisa que eu professo é que isso fica claro com algumas estatísticas que eu já tive acesso, inclusive eu até recuperei uma reportagem do Valor Econômico, que eu fiz até um vídeo lá no canal, do dia 14/2/2019. A manchete é o seguinte: só 6% das empresas têm auditoria interna que atende novo mercado. Ou seja, essa reportagem fala sobre empresas que deveriam ter uma governança robusta e não tem. E olha que a gente está no melhor nível nacional de empresa, de governança, né, das empresas, né? Então, a minha opinião, respondendo à questão de quais os fatores que estão motivando o crescimento do tema, o fortalecimento da governança, ele está diretamente relacionado a financiamento e empréstimo, aumento dos covenants, entendeu? Por quê? Para o executivo, nós, da área de governança, riscos, controle, nós somos importantes, vírgula, se eu não tiver algo mais importante para fazer na empresa. Tá? Então, quando você tem um ambiente de governança que é propelido por grana, ele precisa garantir que o covenant dele não vai ser executado, ele precisa garantir que tudo isso vai ser feito, eu entendo que ele vai implementar isso. E minha resposta ela é muito fundamentada não no que o Rui pensa, do que o Rui viveu, não, no Valor Econômico do dia 14/2/2019. Quase 64% das empresas possuem área de auditoria, mas precisam adaptá-la ao novo regulamento do segmento e apenas 6% delas apresentam uma área totalmente em conformidade com as exigências da B3. Ou seja, se você tem uma área totalmente em conformidade, quer dizer que a empresa, no nível top-down, ela está preocupada em incrementar seus controles porque ela quer trazer rentabilidade para os acionistas, né? E a longevidade da empresa nos aspectos que ela se propõe, no plano de negócios dela e tudo mais, né? Então, eu sou especialista, e posso dizer, não especialista por ser um mega profissional,
mas especialista porque eu estou na terceira empresa familiar. Né? E não fazendo nenhum demérito às empresas familiares, mas um artigo que eu escrevi lá numa revista de governança, é cultural a questão. O cara quer ver ali na frente dele por que a gente está atuando, por que eu preciso investir tanta grana, tantos recursos em gestão de risco. Então, quando você bota grana na frente, opa, pô, cara, com auditoria interna, eu vou conseguir melhores linhas de financiamento no BNDES. Com auditoria interna, eu vou conseguir que os bancos me deem taxas menores. Eu vou melhorar o meu score. E não tem nada de errado nisso. Para mim, como auditor e profissional da governança, eu quero mais é que ele pense assim mesmo, porque ele vai me incentivar a trabalhar, vai me dar orçamento, vai me dar fundamentos para atender aquilo que ele está querendo. Então, sendo objetivo na resposta para finalizar minha fala, para dar espaço para os demais, eu acho que é isso. A gente tem muita dificuldade de conseguir as questões de grana, de estrutura para nossas áreas de governança, riscos e controle, mas quando isso acontece, a gente tem uma facilidade, e não estou entrando aqui na questão de habilidade da área, nada disso, considerando que todo mundo que está ali dentro são pessoas capacitadas para aquilo, a gente vai funcionar dessa forma, de modo a atender essa preocupação da empresa de como eu vou poder garantir mais financiamento, ou rolar minha dívida, ou melhorar meus covenants, coisas desse tipo. Essa é a minha opinião, entendeu? Obrigado, Rui. Pardini, você quer complementar? Como que você... Sim, vamos complementar. Eu acho que isso que o Rui falou é uma verdade, mas a gente tem que entender que é equivalente ao grau de maturidade da gestão que nós temos hoje em dia no Brasil, principalmente nas empresas familiares, né? Já passei por algumas empresas familiares e nós não temos uma escola de gestor, nós não temos uma escola de empreendedor. Nós temos o que o pessoal empreende porque sabe fazer algo. Ou ele sabe vender o mercado, ou ele tem a tecnologia da produção. Fazer tudo isso, colocar em junto, é uma dificuldade para eles. Mas até aí tudo bem. Agora, o que deveria motivar o gerenciamento de risco é dar a perenidade para essa organização, dar sustentabilidade para essa organização. Lógico que ela vai precisar ganhar dinheiro. Lógico que ela precisa ganhar dinheiro para se tornar sustentável e cumprir com a sua missão, com o seu papel, não tenha dúvida em relação a isso. Mas o que tem e o que deveria trazer essa motivação seria isto, né? Quando eu vejo as pesquisas, e também concordo com o Rui, quando eu vejo as pesquisas, isso me parece que tem ali não está integrado, não está ligado ali à real necessidade da gestão de risco. Até compreendendo o seguinte, né, pessoal? O que nós mais fazemos na nossa vida é gestão de risco. Tudo que nós fazemos é gestão de risco. Gestão de risco é o coração da governança corporativa. Gestão de risco é o coração da organização. Não se faz estratégia, ou não deveria se fazer, ou trabalhar estratégia, ou toda a sua estrutura operacional, se nós não fizéssemos, se nós não tivermos um bom processo de gestão de risco. Gestão de risco é a probabilidade ou a possibilidade que nós temos de aumentar a nossa capacidade de alcançar os nossos objetivos de uma maneira muito efetiva e econômica, né? Então, isso deveria estar dentro da consciência da gestão. Infelizmente, não está. Muitas vezes, a motivação pode ser aquilo que o Rui falou, olha, eu preciso melhorar o meu processo de governança, senão eu não vou ter capital. O ISD nada mais é do que isso. O ISD que se fala tanto, que também não é nenhuma novidade, agora parece que teve um boom de uma novidade. Isso está dentro dos pilares da governança já há muito tempo, mas por quê? Porque agora os fundos fomentadores estão pedindo isso. Então, o pessoal está todo mundo atrás disso, para buscar esse tipo de recurso para expansão, que não deveria ser, né? Deveria ser uma coisa para, olha, eu vou criar uma estrutura consciente de fazer o processo de gestão de risco para que nós possamos operar dentro dos níveis aceitáveis de risco. Quais são esses níveis aceitáveis de risco? O nível delineado pelo apetite a risco da organização. Agora, você vê uma pesquisa que fala que 50% está madura,
mas 60% ou 70% não trabalha com apetite a risco. Como é que eu posso ter gerenciamento de risco sem que eu tenha apetite a risco? Não tem como. Não tem cola. Não é qualquer tratamento que eu vou dar. É o tratamento que eu preciso dar do tamanho ideal e do tamanho exato para estar dentro do nível aceitável de risco, não é? Então, assim, a gente tem que trabalhar um pouco mais isso dentro das organizações. As organizações estão amadurecendo, os gestores estão amadurecendo, mas me parece que esse amadurecimento demanda um pouco mais de tempo do que o necessário, né? Bom, é o que eu tenho olhado no mercado, é o que eu tenho presenciado no mercado. Cada vez que nós fazemos uma avaliação da maturidade de risco de algumas empresas, é o que nós nos deparamos. A empresa pensa que está madura, mas quando você vai ver, ela não tem essa maturidade toda. Não é? Até fugir um pouquinho do tema, eu sei que eu combinei com vocês ali uma sequência, mas assim, eu vou ter que chamar a Maria Emília para dar uma opinião nesse ponto. Como eu disse no começo do bate-papo, né, que eu até brinquei a respeito, né, da propaganda que foi lançada a respeito do ESG que a Suzano fez, que é muito bacana, é muito legal, gostei bastante. E eu queria a opinião da Maria Emília a respeito também dessa mudança, desse ponto de vista de ESG, o que vocês decidiram internamente para poder lançar isso, essa propaganda, para falar um pouquinho a respeito disso. Eu ia até comentar em cima do que o Pardini estava falando, realmente esse tema, né, se tornou muito importante e principal em muitas pautas, né? A gente, né, como área de auditoria interna, eu e meu time, até uma das preocupações nossas em como a gente abordar esse tema dentro dos nossos trabalhos. Né, nós temos diversos processos dentro da organização, né, que permeiam aí todo o negócio, e como o tema ESG é aplicável dentro de cada processo. A gente sabe que tem processos que a gente tem que são mais diretamente ligados ao tema, processos que nem tanto, mas todos têm ali a sua participação e a sua contribuição, principalmente nas metas que a gente vem aí também cada vez mais reforçando junto ao mercado em relação a esse tema, né? E uma das ações que a gente teve lá internamente, na nossa área, foi de incluir esse segmento, vamos falar assim, essa etapa dentro do nosso programa de trabalho. Então, hoje a gente tem um programa de trabalho na auditoria interna, né? Quando eu vou auditar um processo, eu sigo ali um programa de trabalho onde eu me baseio muito nos famosos elementos do COSO, né? Então, eu tenho algumas frentes ali, onde eu vou aplicando as nossas análises, avaliando os controles, né? Os riscos, controles, e a gente incluiu uma sessão exatamente relacionada especificamente a ESG, que é exatamente para a gente ajudar a organização a trazer uma resposta para a organização em como os nossos processos, né, estão atuando de forma que venham a contribuir ou então a trazer algum impacto negativo nesse tema para a organização como um todo, né? Então, isso é muito importante. Acho que a Suzano, ela é uma empresa que já se preocupa muito com essas questões antes mesmo de entrar essa onda, né, como vocês disseram, com esse nome bonito e tal. Eu acho que isso só veio para ajudar a gente a reforçar alguns conceitos que já existiam na prática, mas também para trazer mais esse olhar interno, tanto para as áreas que ajudam a fazer essa supervisão dentro da organização, e aí eu estou falando de controles internos, a própria área de gestão de risco e compliance, a área de auditoria interna, mas também as áreas de negócio, né, os responsáveis pelas áreas de negócio, né, a alta administração da companhia. Então, eu acho que isso tem sido algo positivo, que a gente tem conseguido agregar bastante valor ao nosso trabalho. Bacana, mas aí não tem um cenário que meio que bate com o ponto que o Rui falou? Porque, assim, se você pegar todo esse apanhado do ESG, desculpa colocar a sigla em português mesmo, vocês estão falando bonito. Eu tô aqui... Imagina, eu estou falando inglês, né? Não precisa, né? Não, claro que não. Mas olha só, Rui, você não acha que isso bate diretamente com o ponto que você disse anteriormente? Claro, tem todos algumas divergências aí, né, que a gente tem de opinião. Eu também eu tenho um ponto que bate muito com o que o Pardini disse, né, com relação à gestão de riscos, mas assim, acaba tendo nestas três siglas, você seguindo corretamente, você bate
na possibilidade de mais investimentos. Não é isso, Rui? Eu inclusive, eu comprei uma revista da Forbes do mês passado. Ela estava, achei curioso, né? Porque passei na banca, eu estava lendo, eu comecei a ler assim, bom, a gente, como a Maria Emília falou, a gente sempre, né, nas nossas empresas, eu trabalho numa empresa, a parte do Canal da Integridade, que é um projeto solo meu, eu sou head de auditoria numa empresa de petróleo, então, nós sempre nos preocupamos com a questão do meio ambiente, até porque o nosso cliente principal, a Petrobras, ela tem uma parte muito forte disso, né? Então, a questão do meio ambiente, ela é inerente ao contrato que a gente tem com essas empresas, né? A questão da governança, nós já discutimos aqui, o Pardini colocou brilhantemente esse link que ele fez, né, sobre a questão da maturidade vis-à-vis o tempo da empresa de fazer, e se você tem controle, você tem que comprovar o controle, isso tem, falando de perenidade, até da perenity, né? E no que tange a dinheiro, faz sentido sim, tá? Só que no ESG, o que eu tenho notado é uma coisa que foge um pouco do que a gente está acostumado a ver, que é o social, né? E aí, eu me lembrei dos códigos de ética que eu já construí, a preocupação dos códigos de ética em medir, ou então, pelo menos, mostrar quais ações a gente não deveria fazer só por causa do social. Então, por exemplo, ONGs, não dar dinheiro para ONGs, né? Isso surte um grande efeito porque não traz o social fake. Então, quando a empresa tem, dentro do seu código de ética, também um aspecto social, ela consegue sustentar esse S do ESG de maneira muito interessante, porque não é só o social pelo social. Bom, eu só não me preocupo com o social, eu tenho projetos aqui na empresa de social, mas o meu código de ética me garante, ou pelo menos ele norteia, que esses projetos não vão ser fake, que eu não vou usar uma ONG para ganhar dinheiro por fora, né? E aí, esse contexto traz muito mais fidedignidade do propósito do banco em dar dinheiro para a empresa e o propósito da empresa em tomar dinheiro por causa dos projetos dela, são projetos fidedignos à missão da empresa. Então, o ESG, quando você analisa por esse lado, ele é bem interessante. Eu comecei a estudar mais essa questão e olhar o social tem sido um fator diferenciador, porque as empresas, as empresas elas pensam, né, no caráter da governança de institucionalista, né? Ela pensa no que a empresa pode dar para os acionistas como provento do investimento que ela faz na empresa. Só que existe uma questão social muito forte por trás disso, que é o que a empresa participa como aspecto, como membro modificador da sociedade e de maneira mais ampla, construtor de melhores sociedades do que a gente tem hoje, né? E aí, quando você conecta isso com a questão de grana, você torna o negócio um pouco mais bonito, muito mais charmoso. A grana que entra é uma grana que, de fato, ela não vai só, eu estou fazendo aqui auditoria interna, compliance, risco controle, porque eu quero dinheiro. Não, eu estou preocupado com muita coisa. Então, essa grana que vai entrar, ela vai ajudar a montar esse ambiente de controles e tudo mais, mas também vai me dar mais robustez no meu propósito. Então, por isso que a Maria Emília falou foi bem legal. É uma coisa que empresas como a nossa, que é a Suzano, questão de papel, que mexe muito com o meio ambiente, a minha, que é a empresa de petróleo, tem esse fator que tem que estar sendo mantido. E as empresas estão começando a se preocupar um pouco mais, né? Não só o social externo, como o social interno, né? Avaliações de clima, o que as pessoas sentem prazer em trabalhar naquela empresa. Eu acho que isso faz parte também, entendeu? Essa é a minha contribuição nesse... Eu acho que essa linha é bem tênue, né? Eu acho que também a gente não pode, a tudo que a gente vê de ação daqui para frente, a gente associar exclusivamente a questão ESG, né? Senão, eu acho que já vem muitas organizações, né? E seja em empresas familiares ou não, enfim,
já atuando e tendo, né, as suas crenças e os seus valores, independente só das questões que hoje a gente vê aí pelo ESG. Mas, ao mesmo tempo, se tinha empresas que não pensavam dessa forma e precisou do ESG para chegar e fazer acontecer, poxa, legal, que pena que tem que ser assim, mas que bom que vai ser o resultado, né? Então, eu acho que, assim, tem muita coisa que é aquele famoso do top goela down, né? Que infelizmente tem que ser dessa forma, e as coisas que já caminhavam assim naturalmente, acho que ganham um pouco mais de força aí com isso, né? Pô, top goela down é fantástico. Vou anotar aqui, porque isso é uma coisa que eu vou... É famosíssimo esse. Muita coisa é top goela down, né? Muito bom, Tiago, muito bom mesmo. Tiago, como que vocês estão vendo isso dentro da Gerencianet? Só para que você também coloque o ponto de vista e o que a Gerencianet tem feito. Eu fico numa posição, né, após meus colegas aí brilhantemente trazerem pontos aí interessantíssimos, né, e é importante esse ponto que a Emília colocou, né, de que não associar, né, tudo que a companhia faz estar atrelado a ESG, né. Mas é importante, né, você conhecer quem está do outro lado ali, para você não estar contribuindo ali com né, no caso de bancos, né, etc., com uma contraparte ali que né, segue uma linha um pouco distinta aí da que a gente pode observar aí nas práticas aí, né, com o meio ambiente, etc. Então, é bem nessa linha mesmo você fazer esse tipo de contribuição, né? Eu vejo também que, assim, um pouco sobre o que o Pardini comentou sobre gestão de riscos, né? Alguns motivadores ali para as instituições hoje, né? A gente tem aí a LGPD, né? Que, querendo ou não, ela traz ali consigo uma questão interessante, que é a competitividade no mercado, né? Então, a partir do momento que grandes empresas passam a determinar que ela não vai manter nenhum tipo de relacionamento com você e tal, se você não observar determinadas práticas, eu vejo que, querendo ou não, né, a famosa expressão aí que a Maria Emília comentou agora, né, top goela down, né, eu também não conhecia, é um pouco isso mesmo, porque, e acredito que a gente teve um comentário aí também, se não me falha a memória, do Felipe Fialho, né, em que ele trouxe também algumas questões ali sobre fundos, né, determinados valores ali bem expressivos, que possivelmente vai girar um pouco também, poxa, ou você tem, meu amigo, ou por aqui você não vai celebrar a relação comigo aqui não, desse fundo aqui, dessa importância você não tem. Então, acho que as coisas acabam convergindo, né, de uma forma ou de outra, mas nada é novo, né, o Pardini comentou aí, de fato, nada é novo, né, mas a gente sempre crê que esses avanços aí que a gente está observando aí no mercado, que isso realmente traga frutos positivos, né? Eu acho, eu concordo com o Pardini também nesse ponto, né, do motivador, de que nada é novo, já aconteceu no passado, e que as pessoas, como elas não viveram, mas é um absurdo não ter esse histórico dentro de uma corporação. Para mim é um absurdo. Mas, assim, não vamos nem entrar também no tema da LGPD, gente, que esse tema de LGPD é para um outro web, né? Nossa Senhora, dá pano para manga, é muita coisa, e o governo aproveitou, né, e colocou isso goela abaixo, aí, top goeladão, que ninguém sabe. Mas eu queria entender de vocês o seguinte, voltando aqui para a maturidade, né? Quais critérios são utilizados para realizar uma avaliação de maturidade? Eu queria entrar num tema um pouquinho mais técnico, né? Entendendo aí como realizar essa avaliação de maturidade, para o pessoal que está aqui nos assistindo entender, olha, pô, bacana, eu começo assim, faço isso, os primeiros passos, né? Começar, Pardini? Nós aqui fazemos uma medição de maturidade, inclusive logo vai
Se não for essa semana, semana que vem, esse material vai ser disponibilizado aí para o pessoal que quiser fazer um self-assessment da maturidade do risco. A gente trabalha com 13 atributos, que vai desde a integração da governança com a gestão de risco até o monitoramento, até a sua capacidade de monitoramento, né? Então, assim, nível de integração de governança, planejamento estratégico integrado com a gestão de risco, como que está a cultura e a consciência, o ambiente interno, compromisso com os valores fundamentais das boas práticas, compromisso com a competência, porque a gente pode ter o melhor sistema de gerenciamento de risco, de controles internos, se não tiver competência para fazer o trabalho, não vai adiantar nada. Estrutura organizacional da gestão de risco, definição de apetite a risco, clareza de responsabilidade. Bom, são 13 tópicos que a gente vai medindo em 4 níveis de maturidade, e com essa informação a gente consegue, de uma maneira muito simples e até rápida, ter ali uma noção de qual é a maturidade do nível do risco, da gestão de risco da organização. Quando eu aplico isso nas organizações, a gente vê que ela está ali entre o primário, o mínimo, indo para uma gestão estruturada, mas ainda precisa melhorar, né? Então, assim, você tem vários medidores para isso. O nível principal é qual é a consciência que nós temos dentro da empresa de utilizar o risco dentro das nossas decisões diárias, dentro das decisões estratégicas, né? Porque o risco começa lá. Os riscos primários começam ali. É o risco de eu ter uma estratégia não alinhada com a missão da empresa, é o risco de essa estratégia estar fora do apetite a risco, ou então de eu não ter verbas ou fundos para implementar. Então, o risco já começa lá em cima, na hora que nós estamos definindo estratégia. Se eu não tiver uma cultura, uma consciência apropriada para isso, o nível de maturidade para baixo fica muito a desejar, né? Só para que o pessoal na sala consiga vislumbrar um pouquinho mais, Pardini, quais são os 4 itens de maturidade que você citou há pouco? Né? Na sua versão, você disse que tem 4, né? Quando você nós temos... sim, eu tenho incipiente, mínimo, estruturado e integrado, né? Então, a gente trabalha com esses 4 níveis, cada um desses níveis, dentro dos 13 atributos, tem ali o seu modelo, né? E aí, com base nisso, o pessoal olha e vai marcando o modelo, vai chegar num score, e aí no score vai para uma régua que fala em que lugar que você teoricamente está, né? Bacana, bacana. Tá. Pessoal, para quem quiser entender melhor de como fazer esse assessment, nós temos aí, né, a Perinity tem um material desenvolvido também, junto com o Pardini. Nós temos, na verdade, como a gente tem parceria com diversos consultores renomados, né, Pardini é um, Leandro Jesus, que trabalha com a gente também, é outro profissional, Marcos é outro profissional. Claro, existe ali divergências, né, poucas diferenças entre um material e outro de assessment que eles realizam, mas eu acredito que todos eles com uma assertividade gigantesca, né, e útil para vocês. E a gente tem esse material, né, a Perinity tem, disponibilizado por esses parceiros que a gente está dizendo, e depois, como disse o próprio Pardini, a gente pode encaminhar para vocês, para que vocês olhem, avaliem e tenham ciência de como começar a executar. Falando em começar a executar, qual seria aí a dica de ouro de vocês para esse início? E outro ponto que eu acho que eu não abordei, que eu deixei passar, mas assim, eu queria ver com o Rui, que foi o Rui bateu um pouco nessa tecla, que assim, a gente tem empresas que são extremamente reguladas, né? A gente pega aí bancos, Bacen, seguradora SUSEP, saúde, ANS, e todas elas lançaram aí, né, algumas resoluções normativas. Vou dar um exemplo, né, para a saúde, a gente vai ter até um webinar no dia 29 para falar com planos de saúde, com operadoras de saúde, a respeito da resolução 443, né,
que é voltada aí para a gestão de riscos e controles, só que na área da saúde. Como que vocês enxergam, começando aí pelo Rui, como que você enxerga esse cenário da maturidade, mas para as empresas que não são reguladas? Como incentivar? Eu sei que a gente falou do dinheiro e tudo mais, mas assim, para que eles tenham o mínimo, né? Para que eles entendam o seguinte, pô, eu não sou regulado, talvez eu não tenha o tamanho adequado, mas eles precisam fazer o mínimo de gestão de riscos. A primeira coisa é seguir o Pardini nas redes sociais. Que é isso, Rui, pelo amor de Deus. Porra, é muita coisa que ele tem ali pô, muito material, muita coisa interessantíssima que uma empresa... Bom, Roberta, a gente estava falando, inclusive o Pardini falou sobre a questão da qualificação, né? Eu já passei por isso. Uma empresa que não tem nada, né? Uma empresa que não tem nada, ele busca, às vezes, um profissional no mercado que seja um cara que seja hands-on, o cara anda sozinho para tudo. Então, o primeiro ponto que ele faz é o seguinte: pô, cara, eu acho que funciona dessa forma. Então, eu vou contratar um fera, né? Um cara bom pra caramba, e vou botar o cara aqui dentro da empresa e vou colocar nele a responsabilidade de montar um programa de controle, aquela coisa toda. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que o primeiro passo é que existe uma pessoa capacitada para fazê-lo. Se ele vai ter recursos, se ele vai ter apoio, é uma segunda etapa, né? Porque, cara, você conduzir um processo de mapeamento ou de identificação de coisas que você pode fazer para cobrir riscos mínimos da empresa demanda que você tenha vivência nisso, fazendo alusão ao exemplo que o Pardini deu sobre o passado, um passado curto, sobre dar. Então, você tem que ter assim, pô, já passei por isso em outras empresas e agora eu vou conseguir, com poucos recursos, fazer algo que consiga dar certa robustez para esse momento no que eles estão querendo que eu faça. Então, a primeira dica, olhando do ponto de vista da empresa, é botar alguém que seja, no mínimo, um sênior para tocar, porque pode ser que ele vá ficar naquela posição ali um bom tempo sozinho, né? A segunda dica é que essa pessoa seja uma pessoa resiliente. Ele tem que estar todos os dias pensando em como ele vai convencer a administração de que tal controle, tal processo é necessário para a empresa, né? E nesse processo pode demorar meses, pode demorar 1 ano, 2. Ele vai começando a amadurecer e vai trazendo ferramentas que dentro do universo dele ele vai conseguindo construir. Pô, agora estou fazendo um controlezinho aqui, porque uma coisa que eu percebo dessas empresas é que ele deixa você muito livre para muita coisa. Então, você tem espaço para montar controles em acordo com as áreas. Então, você chega na área de suprimentos, você mostra para o cara de suprimentos, que é um cara mais moderno, digamos, o cara, pô, cara, você tem que montar esse controle aqui. É mesmo, Rui? Pô, cara, vamos fazer junto? Vamos. Dá a mão para ele, né? Vamos fazer isso aqui? Vamos. Aí depois você audita, ó, tá bom, tal. Então, eu acho que essas são as 2 primeiras dicas. Primeiro, que a empresa coloque alguém capacitado para que ele consiga andar sozinho. E segundo, que o cara seja resiliente. Porque, assim, material para fazer tem muito. Tem muito, muito. Pô, vocês vão divulgar agora um risk assessment. Cara, ele entra lá, faz o risk assessment e tal. Pô, tem os questionários do Proética, que eu até coloquei no meu livro no final, coloquei lá os questionários do Proética. Pô, você chega ali e faz o Proética. Pô, cara, eu acho que isso aqui tem, não tem, e vai tentando fazer. Tem muita coisa hoje que você pode fazer, entendeu? Resiliência é fundamental, todo dia trabalhar naquilo. Então, essas são as dicas, custo zero, tá? Que um profissional pode atuar em começar a implantar isso na empresa. E não deixar de seguir o Pardini. Isso aí. Eu diria até que um pouquinho criativo, né, Rui? Porque na resiliência... Isso, excelente. Porque você sendo resiliente significa que você vai passar ali alguns bons anos tentando, suportando aquela carga e tentando que você precisa modificar o cenário de riscos, de controles da sua organização. Só que ao mesmo tempo tem que apresentar resultado.
Porque você vai demonstrar isso para a gestão, você precisa mostrar de um jeito diferente, que se você levar da mesma forma... Exatamente. Olha, você já não apresentou isso aqui? A gente já não falou que não? Então... A maior dificuldade não é implementar em si a gestão de risco, e sim a cultura de gestão de risco. Acho que fazer a organização como um todo, e aí eu estou falando desde da alta administração até um operador ali que participa do processo, entender essa importância e fazer parte dessa cultura, né? Acho que esse é o grande desafio, né? Sim, eu concordo plenamente com vocês. É a velha história do próprio compliance, né? Você não tem que estar compliance, você tem que ser compliance. Tem que ter o pensamento voltado para... E se você não é assim, não serve. Mas bacana. Tiago, você quer complementar, meu amigo? Quer dizer um pouquinho de como funciona aí com vocês? Roberto, interessante, porque assim, o que eu vou falar agora às vezes pode desanimar algumas pessoas, tá? Mas assim, pessoal, não existe solução mágica, não existe um modelo único, uma maneira única, um botão mágico, né? Em períodos de auditoria e tal, eu me deparava muito com situações assim, que a pessoa tentava achar algo que resolvesse a vida, né? Então, sinto muito, mas isso... Padre Quevedo diz, né? Isso não existe. Então, assim, pessoal, uma dica que eu dou primeiro, estudar, tá? Isso é inevitável, tá? Goste ou não, mas acredite, é para o seu próprio bem, e conhecer frameworks, né? Ou seja, não faz achando, eu acho que é melhor isso, eu acho que é aquilo e tal. Existem hoje, assim, inúmeros frameworks e tal. Não tem esse papo de isso aqui, ele é melhor, ele é pior e tal. Conheça e tal, extraia o que há de melhor em cada um. Então, por exemplo, se você é uma empresa sujeito a SOX, você vai ter que observar determinados níveis, porque próprio SOX ele tem um requerimento de nível ali de maturidade de processo, em que você tem que observar, e não tem como você fugir ou falar assim, não, eu não concordo com isso, eu vou fazer diferente. Poxa, pode fazer, mas você vai ser penalizado por isso quando você for auditado. Então, assim, COSO e CIF, ou COSO e ICF, ou COSO Controles Internos, essa é a minha leitura aqui de cabeceira, né? Recomendo a todos aí, para quem não conheça, observar, inclusive, para quem é associado ao IA Brasil, por exemplo, tem uma série de materiais, uma série de PPFs, tem um interessantíssimo lá, um guia prático específico sobre utilização de modelos, criando, selecionando modelos. Então, assim, COSO também, interessantíssimo de se conhecer. E, claro, observar também mercados ali que são mais regulados e tentar extrair o que faz sentido para você, né? Então, você pode olhar em indústria financeira, mercado de seguros, né? O Bacen é muito feliz nos normativos, né, que ele divulga ao mercado, e você é uma verdadeira escola. Então, tem inclusive casos de colegas que trabalham em empresas não reguladas e observam muito o conteúdo que o Bacen traz ali ao mercado, porque te permite entender o porquê das coisas. E quando você conhece determinados frameworks também, você consegue conectar as coisas e tudo passa a fazer sentido. Então, essa é uma dica que eu dou, tá? É conhecer frameworks e adaptar de acordo com a sua realidade, tá? Agora, solução mágica, infelizmente ou felizmente, né, isso não vai existir, né? Eu falo felizmente porque Pardini aí trabalhando com consultoria, né, ele auxilia muitas empresas aí, pessoas que às vezes esperam essas soluções mágicas. Aí o Pardini entra, o Rui também, né? Então, essa é uma dica aí que eu trago aí para vocês. Eu vou aproveitar sua deixa, Tiago. Parece fim, mas não é, tá, pessoal? Ainda tem ainda mais uma perguntinha que eu queria colocar antes disso. Mas você falou de um livro de cabeceira. Eu queria saber um livro de cabeceira de cada um de vocês. Para
pode ser, não precisa ser para maturidade em gestão de risco, mas que seja gestão de riscos, controles internos ou auditoria. Eu, basicamente, não tenho de cabeceira livro, né? Mas eu guardo meus favoritos um monte. Meu favorito parece uma peça aqui no computador, né? Que eu vou acessando. Mas pode começar, Maria Emília. Tem um que você goste muito? Hoje eu não estou lendo nenhum especificamente, tenho nenhum de cabeceira em relação a esses temas específicos. Eu, na verdade, uma coisa que tem me chamado muito a atenção nos últimos tempos, principalmente depois de todo o início da pandemia aí, foi um pouco em relação ao papel da mulher aí nesse mercado profissional, conciliando com toda a vida dentro de casa. Eu tenho uma bebezinha não, né? Eu falo que é bebezinha, mas já está com 3 anos. Então, eu tenho lido um pouco sobre isso, sabe? Eu acho que foi o desafio que eu encontrei na minha vida profissional agora, nos últimos tempos, e eu tenho me permitido aí ler um pouco sobre esse tema, acho que para me culpar um pouco menos de toda essa bagunça que a gente vem vivendo atualmente, né? Que é um livro sobre imperfeição. Então, hoje esse é meu livro de cabeceira, mas já li muito sobre esses temas todos, né? Eu gosto muito e acho que também é uma leitura talvez um pouco mais técnica, mas que eu acho que faz muito sentido para o momento, né, que a gente está vivendo também agora com essa pandemia, que até o próprio Tiago trouxe esse termo no início da nossa conversa, que é o cisne negro. E ele é um livro que fala exatamente sobre essas situações, né, esses riscos que são pouco prováveis, mas que quando se materializam, trazem um impacto muito grande, né? Bacana, bem bacana. Eu tô procurando um livro que especifique como recomeçar a vida de pai. Porque eu tenho um filho de 20 anos e uma de 3. Então, tá tendo que aprender de novo, então. Tudo de novo. E aqui em casa, né, tanto eu quanto a minha esposa, ambos trabalham, então, assim, um dia a responsabilidade do grito da Alice quando ela está com algum problema é meu, e no outro dia é dela. Então, a gente faz um balanço para que não sobrecarregue nenhum dos dois. Mas eu tô... A gente tá reaprendendo isso, né? Além de sermos novos profissionais com tudo que vem surgindo aí agora, né? Também há essa questão familiar, né? Pois é, concordo plenamente contigo. Pardini? Então, não tenho um livro, não, até porque hoje em dia eu tenho... Não deixa de ser um gerenciamento de risco, mas assim, minha vida é sempre feita de projetos. Eu tinha sempre o projeto profissional e um projeto separado. Por 25, 30 anos, o meu projeto sempre foi equestre, equitação, então era pura gestão de risco na equitação. Agora eu estou com navegação. Então, agora o meu outro projeto, estou estudando agora para mestre, vou estudar para capitão, aprendendo ler mapa de anáutico, que é pura gestão de risco para um projeto que eu tenho para daqui 4 anos, para fazer aí uma navegação um pouco mais longa do que o normal, não é? Então, eu tenho trabalhado isso, mas eu sugiro para o pessoal ver e ler os livros do professor Assi. Os livros do professor Assi, eles, de uma maneira muito simples e direta, dão um apoio e um direcionamento muito legal para o processo de controles internos, gestão de risco, compliance. Eu acho que esses são livros de cabeceira que todo mundo deveria ter, não é? Então, eu agora estou um pouco lendo outras coisas, não só coisas relacionadas com governança, gestão de risco e controles internos. Tá certo, mas também tantos anos de experiência voltada no tema, né? Eu acho que eu tive mais oportunidade de errar, né? Então, quando a gente tem mais oportunidade de errar, você aprende e fica impregnado em você, né? Então, poxa, eu passei por aquilo lá foi dolorido, tal. E é muito interessante, você sabe que, eu não quero me alongar não, mas eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, que tudo que eu passei, eu passaria de novo, né? Só tem uma coisa que eu faria diferente, e está relacionado com o filho. No aniversário de 15 anos da minha filha, eu não fui, porque eu estava trabalhando, né? Então, assim, isso é a única coisa que me marcou. Tudo bem, ela já tem 32 anos de idade,
E hoje em dia eu vejo ela só pela televisão, porque ela aparece num programa da Net de Wild, então ela está nos Estados Unidos, eu estou aqui, a gente não consegue se ver. E aí eu preparando uma aula, eu entrei e vi ela passando, eu falei, puxa vida, né? Ela está no lugar que ela queria estar, fazendo o que está, é uma referência mundial naquilo que faz. Então, tudo aquilo que eu fiz foi realmente muito interessante e eu faria de novo. Mas é gestão de risco, né? Toda a nossa vida está permeada com gestão de risco. Então, a gente começa a achar alguns outros desafios para implementar a gestão de risco agora de um modo diferente, não é? Você sabe, Pardini, brincando um pouquinho com o que você está falando, de sempre você ter uma ótica de gestão de riscos. Eu costumo dizer muito isso dentro da Pirinit, né? Da consultoria de serviços lá. E às vezes eu até brinco, às vezes eu tenho um amigo, que eu acho que você também conhece, é muito meu amigo, chama Eduardo Matos, né? Uhum. Rapaz de uma inteligência fantástica, baixinho, né? Gordinho, e aí às vezes ele chega lá com uma camisa apertada, aí eu falo para ele, olha, você não fez gestão de riscos hoje direito, porque corre o risco desse botão estourar e você ficar aí com a barriga de fora. E aí a gente brinca e desenha, né, controle, tipo, olha, dá uma costurada aí nessas casinhas do botão, reforça o botão para que pelo menos não estoure, você vai ficar com a casinha meio aberta. Então, assim, eu sempre tento mostrar para o pessoal, para a nossa equipe da Pirinit, que gestão de riscos está no dia a dia, está em tudo que você faz. Tudo. Se você conseguir imaginar, se você conseguir imaginar essas brincadeiras, né, esses pequenos detalhes, você vai conseguir imaginar que qualquer ação que você faz tem a gestão de riscos, tem controles internos, e depois tem uma rotina ali que você audita se você está fazendo direitinho mesmo. Por isso que eu digo que fazer gestão de risco não é difícil. Fazer gestão de risco é a coisa mais fácil do mundo. É você identificar o risco com base nos objetivos, as suas causas, conhecer os fatores de risco, avaliar eles e dar uma resposta necessária. Agora, aquilo que a Maria Emília falou, que é o mais difícil, é criar cultura e consciência. Não adianta você, pode ter a melhor estrutura de gerenciamento de risco, mas se não tiver a consciência e a cultura, pessoal, vai morrer, não vai acontecer, ninguém vai dar bola. Quando um gestor for fazer, vai fazer porque alguém está pedindo para fazer, mas se ele puder não fazer, ele não vai fazer, né? Então, assim, o mais complexo de um processo de implementação de gestão de risco é trabalhar a cultura, é trabalhar a consciência. E esse é o exemplo que nós temos no nosso dia a dia. Nós fazemos todos os momentos da nossa vida privada e profissional, nós fazemos gestão de risco. Nós só não sabemos que isso é gestão de risco. Nós só não estruturamos, é que nem controles internos. As pessoas aprovam, as pessoas revisam, as pessoas conferem, mas não sabem que isso é controle interno. O grande problema da empresa não é a falta de controle, é ter controles a mais daquilo que precisa. Esse é o grande problema da empresa, muitas vezes, né? Porque ela não relacionou e ela não tem consciência daquilo que está fazendo. Então, trabalhar a consciência e trabalhar a cultura dentro de nós e dentro das empresas é a parte mais difícil que a gente se depara no dia a dia. Bacana, bacana. Rui, faltou você, meu amigo. Você está no mudo. Está no mudo. A idade, quando chega, é complicado. Sorry. Bom, concordar com o Pardini com relação ao professor Marcos Assi, eu pelo menos tenho uns 4 livros dele. Esses são livros muito fáceis de você absorver o conhecimento e de aplicação direta, né? O livro de cabeceira atualmente é o livro do Ray Dalio, que é o fundador da BlackRock, esqueci o nome da corretora que é o Princípios. Ele é um livro que eu tenho lido sobre como ele montou a corretora, uma das maiores corretoras, gerencia não sei quantos bilhões de dólares hoje. Então, eu comprei esse livro porque eu achei, era uma época que eu estava estudando muito mercado financeiro, né? De maneira muito profunda. Um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler é A Estratégia do Oceano Azul. Ele te mostra o que você tem que fazer que é fora do que as pessoas estão esperando que você faça, né? Então, a Estratégia do Oceano Azul mostrou que você tem
áreas onde você tem, onde está todo mundo indo, mas você pode pensar diferente e você ter um ganho naquilo ali, né? E aí você encontra o Oceano Azul, que é onde ninguém chegou ainda, né? E agora eu li um livro recentemente para preparar um curso que eu vou dar no IBMEC sobre governança, que é a Governança Corporativa do professor Miceli, né? É um livro bem interessante que mostra a história da governança, né? E bem didático, a parte histórica propriamente dita, as várias modalidades de governança, a participação da auditoria interna, a parte de controles, riscos. É um livro bem interessante de se ler e de ter próximo, né? Porque governança é um tema que está se falando muito hoje, né? E você ter a parte teórica para você entender o que está acontecendo é bem, seguindo o que o Thiago falou, né? Você tem que ter frameworks aí para você poder até dar o próximo passo, até apresentar, fazer uma apresentação na tua empresa, você tem que basear aquilo numa parte teórica para você não falar coisas que não têm sentido, ou pelo menos não tem fundamentação teórica para você estar ali falando. Então, são essas as dicas aí no momento que eu consigo passar para as pessoas. Bacana, bacana. Eu vi aqui um comentário da Karina Teodoro, também indicou gestão de risco, controles internos do professor Marcos Assi. Eu brinquei falando dos favoritos, que eu deixo tudo lá salvo no computador, mas eu também tenho, principalmente esse que a Maria Emília citou, relacionado à cultura organizacional, né, de como deixar isso bem vivo dentro da organização, que também é do professor Marcos Assi. Está aqui em cima da minha mesa, ele não sai daqui para nada. É uma edição comemorativa de 10 anos, controles internos e cultura organizacional. Muitas das empresas não sabem a diferença, né, de algumas coisas a respeito de cultura organizacional. Esse livro é muito bom, explica bem como deve funcionar. Tá? Não vou dar spoiler do livro, né? Leiam, é bem bacana. Agora, para a gente finalizar e também deixar aí um pouquinho do pessoal perguntar, fazer algumas perguntas, eu queria, se caso vocês tenham, né, lições aprendidas a respeito do tema. Tipo, olha, que nem o Pardini disse há pouco, pô, a maturidade do profissional em si, ela vem com o executar, às vezes eu erro, aprendo, aquilo dói ali na carne, eu aprendo com aquilo, e da próxima vez eu estudo, me capacito, né, da melhor forma possível e vou de novo para o front, e assim vai. Né? Tem um exemplo que vocês possam dar a respeito? Fica aberto para quem tiver o exemplo. Eu preparei a resposta para isso, porque eu não queria chegar aqui, lições, eu acho que foi isso. Não. Eu coloquei duas coisas que, para mim, né, são lições aprendidas, considerando que eu não vou falar de treinamento, não vou falar de, o cara tem capacitação para aquilo, eu vou considerar uma pessoa preparada. Né? Então, o primeiro ponto é entender que a governança é muito importante para nós, mas para a maioria dos gestores, não. Então, eu acho que o auditor, o profissional do controle, ele tem que entender isso, porque senão ele fica, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, ele fica no veneno do cara. Né? Então, quando você entende que é muito importante para você, porque você professa aquilo. Então, para mim, a grande lição aprendida é que isso pode ser uma chave para aumentar a sua resiliência e te manter na estrada. Tá? Essa é a primeira lição aprendida. E aí, a segunda, fazendo uma distinção, eu fiz um treinamento recentemente chamado Fórum Landmark, que na verdade é uma estrutura de transformação pessoal que eu faço também, além da parte técnica, eu também tenho muitos treinamentos com relação a comportamento, aquela coisa toda, e ele fala uma coisa. E aí eu fiz uma ponte para o que eu quero dizer aqui como lição aprendida. Os gestores, que são o nosso grande ponto focal, às vezes, nas empresas, para nós conseguirmos o que nós pretendemos, né? Como o Pardini falou sobre cultura e tudo mais, os gestores não sabem que não sabem. Eles não sabem que não sabem. Então, eles não sabem que eles não sabem sobre cultura organizacional, eles não sabem que eles não sabem sobre controle. Então, a lição que eu aprendi
nesse ponto que eu preciso ter ferramentas ou argumentos para trazê-los para o campo do seguinte: eles sabem que não sabem. Então, preciso ser resiliente e ter muito conhecimento técnico para trazê-los para o campo de ele sabe que não sabe. Porque quando eu consigo trazer ele para o campo, ele não sabe, ele sabe que não sabe, eu consigo trabalhar e fazê-lo passar para a minha conversa. Se eu sequer tenho resiliência, força de vontade, conhecimento técnico para trazê-lo, para dar dúvida para ele, eu não vou conseguir. Então, essas são essas duas lições aprendidas nesses 25 anos aí de trabalho na área. Roberto, queria trazer aqui umas informações aqui também adicionais, aí até em linha também com o que o Rui comentou, coisas bem rapidinhas. Primeiro, tá? Todo processo organizacional tem que ter dono, né? Porque senão os riscos vão ficar voando na instituição, é o famoso deixa que eu chuto, né? Então, todo processo organizacional tem que ter um dono, né? Trabalhar com muito carinho e atenção na tipologia, né? Na taxonomia dos riscos, né? Procurando ali harmonizar de maneira com que todos entendam a linguagem dos riscos que se utiliza dentro da companhia, né? Comunicação clara, tá? Com todas as pessoas, tem que ter muita paciência, empatia, né? Então, aplicar aí na prática, né? Trazer as pessoas ali como responsáveis também, né? O pessoal da primeira linha, engajar o pessoal, você ter o apoio ali da primeira linha e tal, é fundamental, né? Sem tecniquez, né, pessoal? Então, assim, entender bem ali quem que é o seu público, para quem que você está se reportando, qual que é a finalidade daquela informação. Então, não adianta você chegar, começar a falar aquele monte de questões técnicas ali, sendo que ele não precisa daquilo naquele momento. Então, saber enxergar isso. E por último, mas não menos importante, metodologia é muito importante, né? Bem como a capacitação, a capacidade de você adaptar, né? Volto na tecla de que não existe uma solução mágica. Então, você conseguir estudar, e para isso você tem também a ISO 31000, que ela é fantástica, ela tem assim, dezenas de ferramentas e técnicas que você pode utilizar, e o que é mais legal nela também é que ela tem uma tabelinha no anexo A, que ela mostra todas as técnicas que ela aborda, e várias técnicas que a gente já conhece no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem sabe que ela faz parte da 31010. E ele vai e fala para você, poxa, eu quero uma técnica para mim identificar riscos, que pode me ajudar, o que eu posso usar? Ele mostra para você fortemente indicado, não, essa daqui, usa ela para você fazer a avaliação da probabilidade. Então, assim, é muito importante conhecer, né? Então, essa é a última dica que eu dou e agradeço aí a todos aí e todos que estão aqui participando também aqui conosco. Quiser, tá? Eu fico só me encontrar aí também nos canais aí, LinkedIn, etc., para conversar. É o tipo de conversa que a gente tinha que estar tomando um suco de laranja, né? Ou um suco de cevada para aqueles que gostam, né? E conversando, que eu tenho certeza que rende horas, né? Então, é isso aí, pessoal. Bacana, bacana, Thiago. Maria Emília, tem algum? Quer contar? Não, acho que só concordo com tudo que já foi colocado. Acho que só complemento como a gente atua hoje, né, na área de auditoria lá na Suzano, com muita parceria, né? Acho que durante muito tempo a visão também da área de auditoria, como você só chegar, apontar os problemas, virar as costas e ir embora, acho que isso vem mudando muito ao longo do tempo, e o que a gente vem conseguindo contribuir aí com toda essa questão da cultura, né, de riscos, controles, é exatamente trabalhar muito nessa parceria, trazer esses conceitos cada vez mais, conseguir disseminar cada vez mais esses conceitos para todas as áreas da organização, conseguir junto com as áreas, né,
definir aí as melhores soluções, né, como mitigar muitos riscos, que controles implementar, acho que, claro, respeitando, né, a nossa independência, mas acho que esse papel dessa parceria, desse advisory aí também é o que tem feito muita diferença para a gente tornar aí também, falando especificamente da Suzano, mas uma organização com um ambiente mais maduro aí de riscos e controles. Bacana. Pessoal, fantástico, o bate-papo foi muito legal. Eu ficaria aqui com vocês por um bom tempo conversando a respeito dos temas, ainda mais com pessoas de grande conhecimento e agradáveis como vocês são. Mas, infelizmente, a gente vai ter que finalizar. Eu vi uma pergunta aqui do André Silva. André, desculpa, a gente não... Ele abordou um tema sobre ferramenta de gestão de riscos, mas de um fornecedor específico. Nós não vamos entrar nesse ponto de ferramentas, até porque a Perimit também é uma empresa que fornece ferramenta para gestão de risco, mas não é o foco, tá? Então, depois, em particular, eu repasso isso para os nossos participantes e eles podem responder a respeito do que eles acham, quais ferramentas eles utilizam, tá bom, André? Roberto, a respeito disso. Desculpa, o Pardini falou as dicas dele? Não, o Pardini não falou. Passou e... Pô, peraí, Pardini. Tô aqui só para isso. Eu estava aqui quietinho. Pô, Rui, brincadeira, Rui. Eu estava aqui só para isso, porra. Que é isso, não. Desculpa, então, Pardini. Não, que é isso, Roberto. Eu estava até tranquilo aqui, já estava até preparando aqui para tomar um vinho daqui a pouco, tal. Mas olha só, tá bom, vai. Então, assim, uma dica que eu dou, e sempre dou para todas as organizações, é ser simples com o gerenciamento de risco. Nós temos e alguns frameworks, algumas ferramentas que a ISO traz, né, Tiago? Traz uma complexidade muito grande para todo o processo, que é bom para nós, que somos especialistas e somos técnicos, mas não é bom para o gestor. O gestor ele precisa de alguma coisa simples. Mais importante do que a gente ter uma acuracidade na avaliação do risco, mais importante do que isso é a ação que a gestão toma para o tratamento desse risco. É isso que nos importa. Então, uma das coisas que eu trago, e olha, por experiência própria, eu já tornei as empresas que eu trabalhava muito complexo, né? Porque a gente acredita muito na complexidade. Nós, seres humanos, não acreditamos muito na simplicidade, né? Nós temos uma dificuldade com isso. Tudo que é muito simples, puxa, não faz muito sentido. Então, é trabalhar com simplicidade, buscar aquilo que a empresa precisa, dentro da natureza que ela precisa, porque quem faz gestão de risco não é a área de gestão de risco, não é a auditoria. Quem faz gestão de risco é a primeira linha de gestão. São eles que têm que tomar as decisões baseadas nos riscos que eles estão gerenciando. Quanto mais simples, melhor. Só para completar, um caso simples de um desastre que aconteceu, agora eu estou estudando o naufrágio, porque eu faço a minha gestão de risco também nesse projeto, então eu estou estudando naufrágio. E eu descobri um naufrágio de um navio chamado El Faro, em que eles tinham tudo muito bem idealizado, contingência, só que por um problema de comunicação, de delay na comunicação, o comandante simplesmente deu a ordem de prosseguir. E esse foi o grande erro, porque o furacão já tinha mudado de rota e estava indo direto para o navio. Todos morreram e o navio afundou. Um delay de um sistema de informação que foi mal interpretado e a decisão foi tomada de forma equivocada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a solução que precisa ser tratada dentro de uma corporação para fazer a gestão de risco, ela tem que trazer essa simplicidade para que as pessoas possam olhar e tomar a decisão adequada. Então, se é uma dica, seja simples. E ser simples não é simples.